Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Hoje entramos no quarto e último dia de exposições do livro de Neemias. E hoje nós iremos expor o capítulo 11, 12 e 13. No capítulo 11, os versos 1 e 2, nós vemos que a maioria das pessoas que retornaram do exílio se estabeleceram no país ao redor de Jerusalém e não na própria cidade. Portanto, como Jerusalém era pouco povoada, o esquema de reassentamento foi colocado em prática. Sob esse esquema, 1/10 dos moradores das áreas rurais veio morar em Jerusalém e assim aumentar sua estabilidade. Além desses, um grande grupo ofereceu-se para vir morar na cidade voluntariamente. Dos versos 3 a 9 do capítulo 11, uma lista é então dada dos chefes das famílias que retornaram com Zorobabel. Os descendentes dessas famílias teriam sido os antigos residentes estabelecidos de Jerusalém na época em que o programa de reassentamento foi planejado, além daqueles pertencentes às tribos de Judá e Benjamim. Dos versos 10 a 21 do capítulo 11, vemos que a maioria parece ter sido sacerdotes, levitas ou outros servos do templo. Nos versos 22 até o 24, arranjos também foram feitos para supervisionar o trabalho dos levitas, regular os cantores do templo e ter um representante judeu na corte do rei persa. Dos versos 25 ao 36 do capítulo 11, em seguida segue uma lista de cidades reocupadas nos antigos territórios tribais de Judá e de Benjamim. No capítulo 12, dos versos 1 a 9, seguindo as listas de moradores de Jerusalém, estão as listas de sacerdotes e levitas. O primeiro desses registros, os nomes daqueles sacerdotes e levitas que retornaram com Zorobabel e Josué. Dos versos 10 ao 21, depois de registrar os descendentes de Josué para as próximas 6 gerações, o escritor volta a registrar os chefes das outras famílias sacerdotais originais. Dos versos 22 a 26 do capítulo 12, além de lidar com as famílias dos sacerdotes, os registros também lidam com os servos comuns do templo. Alguns dos registros se estendem a uma era posterior à época de Neemias. Dos versos 27 ao 30, a história continua de onde parou, lá no capítulo 10, verso 39. Após a leitura da lei, a celebração do Festival dos Tabernáculos e o juramento de lealdade do povo ao pacto, o muro foi dedicado. Sacerdotes, levitas, cantores, músicos e cidadãos importantes se juntaram à cerimônia. Dos versos 31 ao 37, as pessoas se reuniram em um ponto ao lado do muro de um lado da cidade. Então, eles se dividiram em 2 grupos e partiram marchando em direções opostas ao redor do muro. Um grupo foi liderado por Esdras e o outro por Neemias. Dos versos 38 ao 43 do capítulo 12, os 2 grupos se encontraram no lado oposto da cidade e no templo, onde se juntaram, oferecendo sacrifícios e louvando a Deus com muita alegria.
dos versos 44 a 47 do capítulo 12. Os funcionários foram então nomeados para supervisionar a coleta e distribuição de dinheiro e suprimentos que as pessoas trouxeram para o templo. Todos os israelitas deram 1/10 de sua renda a esse fundo central. De lá foi dividido entre os levitas, que ajudaram os sacerdotes e forneceram música, canto e outros serviços no templo. Os levitas, por sua vez, davam 1/10 de sua renda para sustentar os sacerdotes. No capítulo 13, dos versos 1 a 3, uma leitura adicional da lei lembrou as pessoas de manterem o templo de Deus como sagrado. Os pagãos deveriam ser impedidos de entrar. Nos versos 4 a 9, depois de servir 12 anos como governador de Jerusalém, Neemias retornou à Pérsia por um período. Durante sua ausência, a religião dos judeus deteriorou-se, enquanto os antigos inimigos dos judeus, Sanbalate e Tobias, ganharam alguma influência em Jerusalém. O sumo sacerdote Eliacibe era especialmente culpado por isso. Ele permitiu que um membro da família de sumo sacerdote se casasse com a filha de Sanbalate e deu permissão a Tobias para morar em uma das salas do templo. Isso foi diretamente contra a lei que Neemias tentou defender, porque Tobias era um amonita. Em seu retorno, Neemias rapidamente corrigiu essas desordens. Dos versos 10 ao 14 do capítulo 13, Neemias também descobriu que o povo havia quebrado uma importante promessa da aliança feita no momento da dedicação do muro da cidade. Eles não pagaram dízimos. Como resultado, os levitas tinham que deixar o serviço do templo e trabalhar para viver no campo. Dos versos 15 a 18, as pessoas também estavam trabalhando e negociando no sábado, quebrando assim outra das promessas da aliança. Dos versos 19 a 22, Neemias rapidamente colocou um fim nisso. Ao fechar os portões da cidade no sábado, ele impediu que as pessoas levassem seus bens para a cidade para vender. Ele também os impediu de vender fora do portão, ou esperar lá fora, em preparação para vender, assim que o sábado passasse. Dos versos 23 a 29, nos dias de Esdras, o povo tinha feito um juramento de afastar suas esposas estrangeiras, e de fato havia feito isso. Agora, a prática foi difundida novamente e ameaçou corromper a religião de Israel. Com intrepidez característica, Neemias logo corrigiu a situação. Finalmente, os versos 30 e 31 do capítulo 13, não há dúvida de que ele, Neemias, mais do que qualquer outra pessoa, ajudou o povo de sua época a estabelecer seu modo de vida numa base religiosa adequada, de acordo com a lei de Deus. E assim, amados, terminamos o livro de Neemias e a exposição de hoje. Mas o que nós podemos tirar para nossa reflexão desses 3 capítulos que nós lemos hoje? Nós tivemos capítulos gloriosos como os que nós lemos ontem, momentos em que o povo de Israel, povo de Judá, aliás, buscou a Deus, ouviu a palavra de Deus, se arrependeu e teve uma atitude de mudança, fez um novo pacto
reafirmou o pacto com Deus. Agora nós vemos que no capítulo 11 e 12, na ausência de Neemias, eles deixaram de obedecer a Deus e voltaram a pecar, a negligenciar o pacto que haviam feito com o Senhor. Novamente, Neemias, assim que retorna, traz o povo de volta àquilo que havia celebrado com Deus, ou seja, ao pacto. As Escrituras dizem que sem profecia o povo se corrompe. Então, em todas as épocas, Deus levantou homens que tinham intrepidez, coragem e ousadia para falar em seu nome, para trazer o povo de volta aos mandamentos de Deus. Deus deixou para nós princípios que não são negociáveis, não são flexíveis, são princípios. Nós, enquanto cristãos, temos que entender que a nossa regra de fé e prática são as Escrituras, e por isso nós não podemos nos afastar delas. O Senhor Jesus já disse que aqueles que o indagaram, que eles erravam, porque não conheciam as Escrituras e nem tampouco o poder de Deus. Ele nos exortou que nós examinássemos as Escrituras, porque nelas nós tínhamos a vida eterna, pois são as Escrituras que testificam de Jesus. Então há uma necessidade urgente de nós voltarmos os olhos para as Escrituras e sermos mais fiéis e dedicados a Deus. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa de homens como Neemias, que não se intimidam, que não temem, que têm uma consciência de que Deus os comissionou para trazer o povo de volta às Escrituras. Mais do que ter um discurso correto, uma ortodoxia, uma doutrina correta, nós devemos ter também uma ortopraxia, ou seja, uma vida correta, uma vida baseada nas Escrituras, o que nos dá autoridade para podermos sim sermos profetas dentro da casa de Deus em meio a tanta corrupção ética e moral. Queridos, foi um prazer estar com os irmãos esses dias, uma alegria muito grande, foi muito edificante para mim poder estar expondo o livro de Neemias. Deus os abençoe grandemente e até a próxima, se Deus quiser.